Boa noite, meus irmãos. Hoje, pela manhã, nós conversamos um pouquinho sobre pais, ou pai, um legado espiritual, deixando um legado de pais para filho, essa herança que nossos filhos precisam. Eu acredito que, por mais abastardo que seja o pai, hoje ele fica sempre naquela expectativa: o que meu filho vai me dar de presente? Não é assim? Você pode não precisar de nada, mas você gostaria ou espera ser lembrado. Não é o presente, não é a coisa, o objeto, é a atitude de um filho, é a atitude de um pai. Então, lutando, buscando com Deus durante a semana, nós procuramos pensar o que fazer, o que falar nesses dois horários, de manhã e noite. Então, pela manhã nós falamos sobre Timóteo que tinha o seu filho, Paulo escrevendo ao seu filho Timóteo. E agora à noite o Salmo 1. O Salmo 1 retrata o valor, a grandeza da lei, da palavra de Deus, dos princípios da palavra de Deus, a lei do Senhor. E esse salmo vai retratar o segredo de uma vida vitoriosa, o segredo de um homem vitorioso, o segredo de um pai vitorioso. E é isso que nós queremos comunicar nessa noite. O segredo de uma vida bem-sucedida, o segredo de um pai bem-sucedido. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos? Então vamos aí, Salmo 1, todo o Salmo. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são semelhantes à moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios conduz à ruína. Amém? Pode assentar. Dentro dessa expectativa ou dessa perspectiva, a Bíblia, ela traz a história de muitos homens. A Bíblia traz a história de homens bem-sucedidos, homens vitoriosos, e a Bíblia traz a história de homens fracassados. A Bíblia não esconde. A Bíblia traz a história de pais que foram marcantes. Por exemplo, Abraão, ele chegou ao ponto de aceitar sacrificar o seu filho por obediência a Deus. Mas nós também temos a história de um pai chamado o rei Davi, que é um homem segundo o coração de Deus, mas foi um pai sofredor. Davi perdeu 4 filhos por causa da sua vida de pecados ou da sua vida de erros. Teve perdas terríveis. Então a Bíblia não esconde. E muitas vezes nós confundimos sucesso com resultados. E pode ser diferente. Sucesso, já disse aqui o missionário Christopher, quem lembra qual foi o conceito que ele deu de sucesso? Ou o conceito de fracasso? Fracasso é ter sucesso ou obter sucesso naquilo que Deus não mandou você fazer. Então você
está crescendo, você está sendo bem-sucedido, você está prosperando, você está conquistando metas, mas fora daquela área, fora daquele caminho, fora daquele propósito que Deus estabeleceu para você. Por exemplo, as mulheres, elas lutaram anos e anos e anos pela sua liberdade, pelos seus direitos femininos ou feministas. Mas, muitas vezes, quando a mulher conquista o direito de ser livre, ela descobre que não é feliz. Por quê? Porque Deus fez a mulher para ser auxiliadora. A mulher, quando ocupa a função do homem, ela percebe o peso, o fardo, o desgaste, as dificuldades. Mas por que a mulher decidiu lutar por seu direito ou por seus direitos? Porque o homem que Deus criou não funcionou nos propósitos dele. Maltratou a mulher, oprimiu a mulher, não funcionou como sacerdote, não cuidou dos filhos, não educou os filhos, deixou tudo para a mulher. Então, Deus fez uma auxiliadora e o homem transformou a mulher numa escrava. Os dois são infelizes. Então, nem sempre o resultado final conta, mas é o propósito. Então, nós vamos encontrar na Bíblia homens que foram bem-sucedidos, homens que foram mal-sucedidos, homens que começaram bem e terminaram mal, homens que começaram mal, mas terminaram bem. O Salmo 1, ele foi escolhido para ser introduzido como uma introdução dos Salmos, porque a gente chama de capítulos, mas não são capítulos. Todo o livro de Salmos são 5, são capítulos que vai separar as temáticas ou os autores. Mas o Salmo 1, por ele ser o Salmo que fala da importância, tal qual o Salmo 19, ele fala da importância da lei do Senhor, ele foi colocado no início, para que nós pudéssemos perceber da importância da palavra de Deus na nossa vida. Muitas pessoas leem os Salmos, mas às vezes não meditam naquilo que os Salmos falam. Quando Deus chama Josué para ser o sucessor de Moisés, Deus fala assim com Josué: olha, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que você seja bem-sucedido. Ou seja, se você meditar na palavra de Deus, se você ler a palavra, se você obedecer a palavra, você vai se conduzir bem, você vai alcançar os propósitos e você estará debaixo da bênção de Deus. Essa leitura da palavra. O Salmo ou a palavra de Deus vai mostrar sempre os caminhos. Por exemplo, sempre nós estaremos diante de escolhas. Moisés, ao escrever Deuteronômio, ele diz o quê? Eis que coloco diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas ele diz assim: escolhei, pois, a vida para que viveis. A Bíblia, a palavra apresenta para o homem as suas escolhas, as suas possibilidades. O Senhor Jesus, ele vai dizer que existem 2 senhores. Você não pode agradar a 2 senhores, você vai agradar um e desagradar o outro. Você não pode agradar a Deus e aos bens materiais, a Mamon. Mamon é o único espírito de trevas que Jesus cita o nome. Mas Jesus também diz: entrai pela porta estreita, ou porfiai por entrar pela porta estreita. Por quê? Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos que entram por ele, ou andam por ele. Mas apertada é a porta e estreita é o caminho que conduz à vida.
e são poucos que a encontrem. A Bíblia, então, ela traz verdades que nos ajudam a escolher, a fazer as escolhas certas. Por isso a importância da escolha dentro da visão da palavra de Deus. Então, um homem bem-sucedido, um pai bem-sucedido, é um pai que precisa estar alicerçado, fundamentado, fortalecido na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Éfesos, ou aos Efésios, ele vai dizer o quê? Quando ele chega no capítulo 6, verso 10. Portanto, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais resistir o dia mau. Então, esse fortalecimento do homem, esse fortalecimento da identidade, esse fortalecimento do caráter, esse fortalecimento da fé, vem pela palavra. E o apóstolo Paulo diz em Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, quando o homem decide ouvir a palavra de Deus, examinar a palavra de Deus. Então, nós vamos caminhar um pouquinho hoje, aprendendo alguns conselhos. Primeiro, entender que Deus nos fez capazes de escolher corretamente. Nós somos seres inteligentes, não é verdade? Como é que um homem escolhe uma esposa? Ele pode ser até deficiente visual, mas ele vai lá e coloca a mãozinha no rosto, e ele sabe se ela é bela ou não. Ele ouve, ele percebe, não é, se ela tem perfume ou não. Não é assim? Como é que um homem escolhe uma esposa? Você lembra do seu tempo, Paulo? Lembra? Já viu alguém decidir escolher mal? Olha, eu quero uma mulher bem braba, eu quero uma mulher feia, eu quero uma mulher zangada. Você já decidiu escolher mal uma companheira para o casamento? Não, a gente não escolhe assim. E a mulher? Como é que a mulher escolhe o marido? Às vezes as mulheres sofrem mais que os homens, porque as mulheres, elas às vezes não conseguem capturar no homem algumas virtudes que o homem precisa ter. Por exemplo, o homem, ele é captado ou conquistado pelo que ele vê. Se a mulher é bonita, pronto. Se for bonita, eu estou me segurando para não dizer algumas coisas aqui. Mas se a mulher, lembra, Renê? Né? Lembra quando você conquistou a Marli? Você lembra? Se a mulher for bonita, ele não vai considerar se ela for pobre. Se ela não for muito culta. E alguns outros adjetivos. Se ela for bonita, o homem já fica apaixonado. Ela é linda. Agora a mulher não. Homem, não basta ser bonito. Aliás, o homem não precisa ser bonito, porque tem muitos homens faltos de beleza. Mas o homem precisa ser inteligente, educado, cortês. Ele precisa ser o quê? Um homem cheiroso. Vocês sabiam que eu ia dizer isso, não é? Cheiroso. Que é uma coisa horrível é você chegar perto de um homem e ele ter cheiro estranho. Você sabe, não é fogo estranho, pastor Maurício, é cheiro estranho. Um cheiro estranho que você fica tentando decifrar. Então a mulher, ela quer o quê? Um homem que fala com mansidão, um homem prestativo, um homem carinhoso, um homem atencioso. E a maioria é assim antes do casamento. Depois que conquista a mulher, coitadinha, descobre, às vezes, a topeira que casou. Olha para o seu marido e diz assim, não é você que ele está falando. Não é. É outra pessoa.
Então veja, a palavra de Deus vai nos ajudar a fazer escolhas. Gente, se nós queremos viver em paz, como é que eu já vou casar com uma pessoa que vive brigando o tempo todo? Se eu quero viver em paz, como é que eu posso escolher alguém que bate na sua própria mãe? Pode olhar para ele e dizer, não é você, meu amor, não é você. Por quê? Porque hoje muitos filhos estão traumatizados porque veio o pai batendo na mãe. Mas ela já deve ter visto alguns sinais disso antes. Mas a palavra de Deus, nós vamos aprender hoje, que ela é uma luz que vai mostrar o caminho, ela abre os nossos olhos. Eu tenho que ter muito cuidado. Deus nos chama para uma aliança, precisamos então entender que ser feliz custa caro. Olha aí para alguém que está do seu lado, ser feliz custa caro. Trocar de carro custa caro, comprar uma casa melhor custa caro, andar cheiroso custa caro. Meu Deus, a mulher para ficar bonita custa muito caro. É só você levar uma mulher no cabeleireiro para ela fazer uma geral. É quinhentão. Para fazer tudo. Unha, pé, cabelo, esticar o cabelo, tudo. Tudo. É uns R$500, veja, é muito caro. Aí o homem vai lá, com R$45, ele fica novinho em folha. Olha a diferença. Não é verdade? Então, ser feliz custa caro. Não é barato. A felicidade tem preço. Mas vós sois a geração eleita, povo escolhido, povo separado, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O homem precisa ser esse sacerdote, o sacerdócio real, exclusivo, tem que ter brilho nos olhos. Paulo, o Senhor Jesus, ele fala em João 17, eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um como nós, estando eu no mundo, eu os guardei, ou os guardava no meu nome, no teu nome, tenho guardado aqueles que me deste, e nenhum deles se perdeu, senão filho da perdição. Mas agora vou para ti, e digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhes a tua palavra, preste atenção, homens, pais, dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, como é que um homem é purificado? Como é que um homem é santificado? Como é que um homem é guardado? É pelo poder da palavra de Deus. Essa palavra todos os dias no seu coração. Irmãos, quando eu me converti, faltavam menos de 2 meses para completar 23 anos, eu era alcoólatra, morava sozinho, mas como eu perdi minha mãe muito cedo, eu aprendi a lavar, cozinhar, passar, cuidar da casa. Você podia chegar na minha casa qualquer dia da semana, eu tinha um tapete na sala de veludo, assim, um vinho bem bordô. Você podia chegar qualquer dia, qualquer hora, aquele tapete estava limpinho. Porque eu aprendi assim.
Eu lavava a minha roupa e muitas vezes eu secava aquela roupa com ferro de brasa. 45 anos atrás. Ferro de brasa, 5 horas da manhã. Para ir trabalhar. Aprender porque não tive a mãe. Cozinhar. Com todo respeito, uns homens muito molengas. Come pão. Não sabe fazer uma comida gostosa. Não é? De manhã, às vezes eu falo aqui, vocês ficam até reclamando, pastor, fica falando de comida. Encomendar pizza todo dia. Comer miojo. A não ser que seja um super miojo. Que não é com aquele tempero envenenado, é um miojo com um tempero natural. Fazer um peixinho com molho de tomate, um salmão assado, um camarão ao bafo, bem feitinho, e aí depois você faz aquele arroz que parece até farofa. E aí você fala assim, agora eu vou comer. Agora não. Pega um pão, bota mortadela, um refrigerante envenenado, e agora eu vou lanchar. Não. O homem tem que ser inteligente. E a Bíblia, ela dá inteligência para o homem. A Bíblia ensina a gente até a comer. Cuidar do corpo. Você já viu? Meu Deus, veio um rapaz aqui trazer 2 cestas básicas que eu fiquei impressionado. Cadê ele? Onde está o rapaz fortão? Está lá. Fica em pé aí, vamos. Olha, você fica perto do pastor. Olha só, meu Deus do céu. Olha só. Meu filho, fica pertinho do pastor, quero fazer amizade com você, depois você deixa o seu telefone, porque, paz e amor, somos amigos. A Bíblia manda a gente ser inteligente e sábio. Ele trouxe 2 caixas assim, sorrindo. E a gente, para trazer uma caixinha dessa, vem gemendo. Que bênção, a saúde. Precisamos entender o valor e o poder da palavra de Deus. A Bíblia diz: antes tenha o seu prazer na lei do Senhor. Tem 3 conselhos negativos. Aquele bem-aventurado, feliz o homem que não anda, que não se detém, que não se assenta. 3 advertências. O homem que conhece a palavra de Deus sabe que ele começa primeiro andando com a pessoa errada, depois ele começa a ficar com a pessoa errada, e depois ele se torna um homem errado. Tudo começa com um pouquinho, mas veja, esse valor da palavra, a decisão, irmãos, da palavra, o poder da palavra. Eu estava essa semana meditando nisso tudo, e aí eu falei assim, meditar. Na língua original do Velho Testamento hebraico, meditar é falar baixinho a sua própria mente. Você lê a palavra e depois você fica falando, ruminando, falando baixinho a palavra na sua própria mente. Desenvolvendo a fé que essa palavra tem. Desenvolvendo a vida que essa palavra tem. Não é simplesmente ler X capítulos, é meditar nessas verdades. Por exemplo, se a palavra diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, o que é que uma lâmpada faz? A lâmpada pode não fazer nada, se ela estiver apagada. Da mesma forma, se a Bíblia estiver fechada na sua casa, se a Bíblia não for lida, é uma lâmpada apagada na sua casa. Ela está lá, mas não tem utilidade nenhuma. Mas se a luz estiver acesa,
Aquela lâmpada é importante. Da mesma forma, se essa palavra estiver aberta, se essa palavra for lida, se ela for meditada, ela vai dar direção, ela vai iluminar sua mente, ela vai trazer vida, ela vai trazer discernimento espiritual na sua vida. É o poder da palavra. Essa palavra é poderosa. A decisão de meditar na palavra. Como purificar? Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Como purificará o mancebo, o jovem, o homem, o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. A palavra não vai deixar você errar o caminho. A palavra não deixará você. Isso, que bonitinho, né? A palavra não vai deixar você se enganar. Ela vai trazer luz. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Esconder, guardar a palavra no coração. Às vezes, irmãos, a gente guarda no coração veneno. Guarda mágoa, ressentimento, ódio, vingança. E aí você está morrendo, não sabe por quê. Coloque a palavra no coração. Coloque a palavra nos lábios. Palavra de Deus nos lábios. Quando Deus chama Isaías e purifica Isaías, o anjo vai lá e coloca uma brasa nos lábios de Isaías, assim: eis que eu tenho te purificado. A purificação, vamos falar daqui a pouquinho. Lâmpada, então, meditarei nos preceitos do Senhor. Meditarei nos teus preceitos, terei respeito aos teus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, essa meditação, que o Senhor Jesus vai dizer: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, porque são elas que dão testemunho de mim. Jesus, em Mateus 22, 29, ele diz: vocês erram porque vocês não conhecem a minha palavra, porque não conhecem as Escrituras. Amós vai dizer, Oséias, que o povo erra por falta de conhecimento. E aí Deus, mais uma vez, ele fala para Josué: não se afaste da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que você seja bem-sucedido, e você viva muitos anos. A palavra de Deus torna o nosso coração forte. Eu fiquei pensando, por favor, pense comigo aqui. Eu fiquei pensando assim, a palavra de Deus diz, em 1 João 3,8, que Jesus Cristo destruiu todas as obras do diabo. Em Hebreus 2,14 diz que ele venceu a morte. A palavra de Deus vai mostrar que Jesus Cristo é Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus é Deus. Jesus, Ele se revela como homem, mas é o Deus que se transveste de homem, para que você pudesse entender a linguagem dEle e o amor dEle. Aí, essa palavra revela isso. E eu comecei a pensar, falei assim: Senhor, a palavra diz que se eu confessar os meus pecados ao Senhor, o Senhor é fiel, o Senhor é justo para me perdoar os pecados e me purificar de toda injustiça. Então, se eu tiver algum pecado e o diabo começar a me acusar: você pecou, eu posso dizer a Satanás para ele calar a boca, porque eu já confessei o meu pecado a Jesus, e ele já me perdoou os pecados, e ele me purificou de toda injustiça. Isso é a palavra de Deus. O diabo não tem autoridade sobre a sua vida, porque Jesus já o venceu. É a palavra de Deus. É o poder da palavra. Essa palavra que pode ser comparada de algumas maneiras, tal como, por exemplo, a árvore, o homem. Muitas vezes o ímpio é comparado com palha. É como a palha que o vento espalha.
Mas o justo, aquele que teme a Deus, ele é comparado como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Você já viu uma árvore na beira do riacho? Ela é bonita, frondosa, dá fruto o tempo todo. As folhas não caem. O homem precisa ter raízes profundas como a árvore. Você não vê muitas vezes a raiz da árvore, mas são as raízes da árvore que a mantém em pé. Muitas vezes um homem sem profundidade espiritual é um homem que cai nas primeiras batalhas, nas primeiras crises. Nas Escrituras, a água potável é figura do Espírito Santo. Em João 7, 37 a 39, o apóstolo escreve que Jesus Cristo está na grande festa, e as pessoas, e ele sobe e diz assim: quem tem sede, vem a mim, beba, porque rios de águas vivas fluirão do vosso interior. Jesus está falando do Espírito Santo, diz a palavra. A água pode também representar a palavra de Deus, como eu já citei. Como purificará o mancebo o seu caminho? Purificando segundo a tua palavra. Jesus fala em João 15, 3, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra que limpa, a palavra que lava a nossa mente. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele diz a respeito da igreja: para a santificar pela lavagem dela, pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Uma igreja que anda na palavra, é uma igreja santa, é uma igreja pura, e uma igreja poderosa, que glorifica o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Então essa palavra poderosa, que é a palavra de Deus, a Bíblia diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O rio na Bíblia pode significar provisão divina. O Salmo 46, verso 4, ele diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. A palavra diz: bem-aventurado aquele que tem sede. A palavra de Deus diz: mostrou-me um rio puro, da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus. Um rio que nasce do trono de Deus, um rio da vida. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, diga: venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. É a palavra de Deus. Por último, entender que o tempo de nossas escolhas terminou aqui. Tem muita gente que pensa, morreu, e aí pode fazer alguma coisa para mudar o seu destino. O homem nasce uma vez e morre duas. O homem nasce duas vezes e morre uma só. Mas um homem que não nasce do Espírito, ele pode morrer 3 vezes. Uma pessoa nasce fisicamente, vai morrer fisicamente, uma morte. Nasceu espiritualmente, aceitando Jesus, o novo nascimento, crendo em Jesus como Senhor e Salvador, vai morrer uma vez, só vai morrer fisicamente. Por isso que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca, jamais morrerá. Então quem nasce em Cristo não morre, a não ser fisicamente. Mas a Bíblia diz que tem uma morte eterna. O salário do pecado é a morte, separação eterna de Deus. Mas o dom gratuito é vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Jesus em João 5, ele diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É o poder da palavra de Deus. Entender o tempo das escolhas. A palha, ela fica perto do grão, mas não faz parte da colheita do grão.
O grão é colocado no celeiro. A palha vai servir de adubo ou vai para ser queimada. O grão é precioso, a palha não. Jesus, a Bíblia apresenta o grão como ele próprio. Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ali só. O grão pode representar o próprio Deus, mas o grão também representa a nossa vida, a nossa fé, os nossos frutos. A palha é aquilo que é obsoleto, aquilo que não presta, aquilo que deve sair da nossa vida. Não tem valor. Entender que por mais longa que seja a sua vida, você tem um encontro marcado com Deus. Você sabia? Hebreus 9, 27 diz: aos homens está ordenado morrer uma vez, e depois vem o juízo. O apóstolo Paulo, quando ele fala em Atos, capítulo 17, 30 e 31, ele fala a respeito de que os homens, em todo lugar, devem se arrepender, porquanto Deus tem determinado um dia em que, com justiça, Ele vai julgar o homem, por meio do varão que Ele destinou, Jesus Cristo, o justo. Em Romanos, capítulo 14, verso 10, você encontra um tribunal de Deus preparado para o homem. Todos teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo. Todos. Escolhas precisam ser feitas aqui. A palavra de Deus, ela diz: você pode ser feliz. Tem dois homens na Bíblia, um chamado Lázaro e outro chamado de rico. Não diz o nome dele. Em Lucas 16. Esse homem rico, ele morre e ele vai para o inferno. O pobre, o Lázaro, morre e ele vai para o Hades, para o seio de Abraão. A Bíblia diz que depois da morte existem dois lugares. Existe um lugar de consolo e existe um lugar de tormento. Existe um lugar de gozo, de alegria, e existe um lugar de sofrimento. Existe um lugar de boas-vindas e existe um lugar de apartai-vos de Deus. Olha o que a palavra diz. Jesus, ele vai falar assim: porquanto qualquer que vos der de beber. Ele fala a respeito dessa visão, e ele diz assim, verso 31, onde o bicho não morre, e o fogo nunca se apaga, se o teu olho te escandalizar, lança fora de ti. Escolhas. Onde estão os teus olhos? A palavra diz que os nossos olhos estão buscando uma nova cidade, a nova Jerusalém. Mateus 25, Jesus disse: os que estiverem à minha direita, vinde benditos do meu Pai. O que estiverem à minha esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Escolhas. Baixe a sua cabeça, por favor. Pense comigo. A diferença entre o justo e o ímpio. Estilo de vida. Qualidade de vida. Jesus disse que aquele rico escolheu viver aqui. E agora ele sofria lá. O Lázaro foi obediente aqui. E agora era recompensado lá. Existe céu e inferno. Não pense que você vai para o túmulo e acabou. Não, a palavra de Deus diz: homem, pai, o homem vitorioso é aquele que escolhe o céu aqui e apresenta o céu para os seus filhos.
E quando o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os santos anjos com ele, então assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor faz com os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à direita e os bodes à esquerda, e então dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quais são as suas escolhas? O que você tem escolhido para a sua vida? Hoje, você está aqui porque você veio talvez recepcionar sua esposa, mas Jesus Cristo está aqui também para te ajudar a fazer a escolha certa. Eu não vou fazer apelo para você, mas o pastor Maurício estará lá, no estande, lá à minha esquerda aqui, lá atrás, no final deste culto. E se você entende que precisa tomar uma decisão com Deus, vai lá, dê o seu nome, Ele vai entrar em contato com você, vai te ajudar, e Deus vai te abençoar. Que Deus abençoe a sua vida, sejam homens, sejam mulheres, sejam pessoas vitoriosas em Cristo Jesus. Amém?